E aí, galera do Paulo Kobayashi? Acharam que vocês iam escapar, né, meu? Mano, quarentena não é férias. Vocês têm que estudar, caramba. O tempo não vai parar. As mesmas exigências que vão ser feitas depois da quarentena para os outros vai ser feita para vocês também. Então vocês não podem sair no prejuízo, tá certo? Por isso que hoje que a gente vai dar continuidade às aulas que a gente estava tendo no 8º ano, eu cheguei, se não me engano, a falar com o 8º A, se não me engano, sobre esse assunto aqui, que é radiciação, tá certo? Mas se eu não falei, beleza, a galera do 8º B e do 8º C também vai pegar, tá certo? Então, radiciação. O que é radiciação? Radiciação vem do termo raiz, tá certo? Ou ratio. A ideia é o quê? Achar a raiz de um número, tá certo? A raiz pode ser o quê? Pode ser quadrada, pode ser cúbica, pode ser quíntupla. Existem N índices de raiz. Olha só, nós temos uma formulazinha aqui para vocês decorarem, tá? Nós temos aqui, ó, a raiz com índice N de um número A elevado a M. Para ela sair de dentro da raiz, vamos dizer assim, o que vai acontecer? Eu vou pegar o expoente e dividir pelo índice da raiz. Olha aqui o comparativo que eu fiz, ó. O A seria quem? A base de um número. O M seria quem? O expoente de um número. E o Nzinho, que é esse aqui, ó, seria o índice da raiz. E esse índice pode ser 2, 3, 4, 5. Existem infinitos índices de raiz. Mas nós vamos trabalhar basicamente com 2, 3, 5, né? Ou outros índices aí que são números mais fáceis de operar. Bom, se eu utilizar essa formulazinha aqui, eu consigo achar a raiz de qualquer número que eu tenho aqui. Raiz quadrada de 64, raiz cúbica de 64. Bom, a raiz quadrada de 64 ela é conhecida. Todos vocês conhecem a raiz quadrada de 64. Raiz quadrada de 64 é 8. Porque 8 ao quadrado é 8 vezes 8. E 8 vezes 8 dá 64. Logo, a raiz quadrada de 64 é 8. Isso tem muito a ver com a ideia do lado do quadrado. Um quadrado dividido em partes iguais. Neste caso aqui, ó, aqui está dizendo o seguinte, que um quadrado dividido em 64 partes iguais, cada lado dele vai constituir 8 quadradinhos. A ideia, mais ou menos, basicamente é essa. Mas vamos aplicar isso aqui à nossa propriedade. Para eu poder aplicar a propriedade do 64, da raiz quadrada de 64, nessa formulazinha, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou ter que usar o recurso da decomposição. Vou fazer o quê? Pegar o 64 e fazer a decomposição que vocês já sabem fazer. Vocês já aprenderam isso comigo. 64 dividido por 2, 32. Dividido por 2, 16. Dividido por 2, 8. Dividido por 2, 4. Dividido por 2, 2. E dividido por 2, 1. Certo? Quantos 2 nós temos aqui nessa base de decomposição em fatores primos? O número primo 2 foi dividindo, o que aconteceu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que eu vou fazer? Ao invés de escrever raiz quadrada de 64, eu vou escrever raiz quadrada de 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a 6. Tá certo? O índice das raízes é 2, porque toda raiz quadrada é de índice 2. Nós não colocamos o 2 aqui, você também não vai achar em livros o 2zinho aqui. Mas sempre quando não tiver nada aqui, índice 2, tá certo? Agora olha isso aqui, compara isso aqui com isso aqui. Tem a ver ou não tem? Quem seria a base? 2. Quem seria o expoente M? 6. E quem seria o índice da raiz? 2. Se não tivesse nada aqui, 2 da mesma forma. Tudo bem? O que você vai fazer agora? Você vai aplicar a propriedade. Você vai tirar a base de dentro da raiz, 2 elevado. Quem é? O expoente dividido pelo índice da raiz, não é isso? Não é M dividido por N? O M é esse e N é esse. Então você vai fazer 6 dividido por 2. M dividido por N, ó. M dividido por N, aqui é o M, aqui é o N. 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 é 3. Então nós temos 2 elevado a 3. Quanto que é 2 elevado a 3? O 2 elevado a 3 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Não é 2 vezes 3, viu, Zé Ruela? Tem uns alunos aí que erram isso direto. Não é 2 vezes 3. É 2 vezes 2 vezes 2. Repetir a base 3 vezes, tá certo? 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Olha só. 2 vezes 2, 4.
E 4 vezes 2, 8. Logo, a raiz quadrada de 64 é 8. Ah, professor, mas aí a raiz quadrada de 64 é 8, eu já sei fazer, é fácil. 8 vezes 8 é 64, não preciso fazer tudo isso aqui. Mas e quando você chegar nessa situação aqui de raiz cúbica de 64, como é que fica? Aí você vai ter que aplicar a bendita da propriedade que está aqui. Bom, vamos lá. A propriedade é a seguinte, 64 tem que decompor, tá certo? Mas já está decomposto aqui. É 2 elevado a 6. Então você vai reescrever raiz cúbica, que agora não é mais quadrada, é cúbica, de 2 elevado a 6, tá certo? Depois tem que fazer o quê? Expoente dividido pelo índice da raiz. M dividido por N. M dividido por N. Então, 6 dividido por 3, tá certo? 2 elevado a 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 é 2. Então, ficou 2 elevado a 2. E quanto que é 2 elevado a 2? 2 elevado a 2 é 4. Logo, a raiz cúbica de 64 é igual a 4. Note que raiz quadrada de índice 2 de 64 é 8. Logo, se eu fizer 8 ao quadrado, vai ser 8 vezes 8, que vai dar o tal do 64. Não é? Olha aqui, ó. Aqui a raiz não é cúbica e não deu 4, logo eu vou ter que fazer o quê? 4 elevado a 3, que é 4 vezes 4 vezes 4, que vai dar o tal do 64. Ok, pessoal? Então, decompor o número que está dentro da raiz e dividir o expoente pelo índice da raiz. Tudo bem? Agora vamos ver mais um exemplo aí. Só com um exemplo um pouco diferente aí dos outros que vocês estão vendo. Vamos lá. Rapidinho. Porque nem sempre vai aparecer só os números que vocês querem que apareça. Raiz quadrada de 400. Ó, vamos decompor o 400. Vamos lá? Por 2, 200. Por 2, 100. Por 2, 50. Por 2, 25. Só que o 25 agora não dá mais para dividir por 2. Vai dividir por 5. Que vai dar 5. E o 5 dividido por 5, 1. Ora, o que eu tenho aqui? Eu tenho 4 números 2, que é 2 elevado a 4. Vezes. Quantos números 5 tem aqui? 2. 5 elevado a 2. Eu vou jogar isso aqui dentro da raiz quadrada. A minha raiz quadrada de 400, então vai ser o quê? 2 elevado a 4 vezes 5 elevado a 2. Qual que é o índice da raiz quadrada mesmo? 2. Então eu vou tirar esses dois números daqui de dentro de uma vez. 2 elevado, não é o expoente dividido pelo índice da raiz? 4 dividido por 2, vezes o 5 agora, né? O expoente dividido pelo índice da raiz. Quando os dois forem iguais, tá vendo aqui? 2 e 2, você vai cortar aqui, ó. O que sobrou? Só o 5. Então você vai ter que resolver essa encrenca aqui, ó. 4 dividido por 2 é 2 elevado a 2. 4 dividido por 2, 2. Vezes 5. 2 elevado a 2 não é 4? Então sobrou 4 vezes 5. E 4 vezes 5 é 20, que é a raiz quadrada de 400. Beleza? Nas próximas aulas a gente vai continuar, só que agora eu vou passar uns exercícios para vocês. Vocês fiquem ligados aí no grupo, vocês vão corrigir, vão fazer alguns exercícios aí para mim. E se possível, manda as resoluções disso aqui dos cadernos de vocês no grupo, tá certo? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau!